time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George. Professor Brunei, essa ideia é pra você, hein? Você fez esse pedido, tá atendido o pedido, tá ok? Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Professor Zé, para mais uma aula de física. Dessa vez vamos fazer uma revisão dos capítulos 6 e 7, certo? Então, eu foquei mais essa revisão em resolver atividades, tá? A gente vai ver no começo aqui um pouquinho da parte teórica e aí a gente vai ver algumas questões para que vocês fiquem atentos para estudar para a nossa avaliação, ok? Então, sem muita enrolação, manda a vinheta, vamos bora estudar. Pois bem, pessoal, vamos lá. De cara eu quero pedir aqui desculpas se vocês estiverem ouvindo barulho de grilos, né? Porque eu tô gravando aqui à noite, já mais aqui, já praticamente 11 horas da noite, foi o tempo que eu consegui para gravar essa videoaula e os grilos estão aqui por cima aqui, do lado de fora daqui de casa, né? Mas é assim mesmo, vamos lá. Primeira parte aqui que a gente vai revisar um pouquinho é sobre a potência elétrica, tá certo? Então a potência elétrica a gente vê lá no nosso primeiro ano do ensino médio, que ela é definida pela a razão entre o trabalho e o tempo, certo? Então potência, não é a razão, é a divisão entre trabalho e o tempo. Então nós temos aí P igual a T sobre delta T, né? Então esse T diferente, que é o tal, né, a letra grega, ela significa trabalho e o delta T é o intervalo de tempo, tá certo? E nós sabemos que a unidade de medida que representa a potência é o watt, ou seja, joule por segundo, ok? Joule por segundo é o watt, tá bom? Vindo aqui para baixo, lá da eletrostática nós temos também que o trabalho, né? A gente viu isso lá no comecinho do ano, que o trabalho é igual a carga vezes o U, ou seja, a DDP, né? A variação da diferença de potencial, perdão. Então, fazendo as substituições, né? Nós teremos essa seguinte fórmula aqui, ó. Eu estou passando o quadradinho aqui. Então, P é igual a U vezes I, ou seja, a potência é igual a DDP vezes a corrente, ok? Muito importante que vocês lembrem dessa fórmula. Continuando. Como já vimos que a potência da corrente elétrica dissipada num resistor representa a energia transformada em calor num determinado intervalo de tempo, né, por causa do efeito Joule, pode ser calculada por a formulazinha que eu acabei de falar para vocês, né? P é igual a U vezes I, certo? E como nós sabemos que U, né, a DDP, é igual a R vezes I, certo? Ou seja, a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, fazendo aí as substituições, nós temos mais outras duas fórmulas. Nós temos que P, né, a potência, ela pode ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, ok? E nós também temos que
a potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então, nós temos bem aqui nessa tela 3 fórmulas e temos mais uma quarta fórmula que a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Essas 4 fórmulas, pessoal, essas 4 fórmulas, elas são importantíssimas que vocês aprendam mesmo para o vestibular, para o Enem, que vocês vão fazer aí. Não sei se é no final do ano ou no começo do ano que vem, mas já dando essa dica, é muito importante que vocês aprendam essas 4 fórmulas aí, tá ok? Não só para a nossa avaliação, né, na nossa prova, mas também para o vestibular, para o Enem, tá? Continuando, nós vimos também sobre resistividade elétrica, certo? Então, lendo aqui um pouquinho do texto, que as observações de Ohm o levaram a concluir que outros fatores eram determinantes no valor da resistência elétrica de um condutor, certo? Seus estudos comprovaram que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área da seção transversal, né? Além disso, Ohm demonstra que a resistência depende do material que constitui o condutor. Essa propriedade foi denominada resistividade do material, certo? Então nós temos aí a formulazinha. R é igual a ρ vezes L sobre A. Quem assistiu a aula sobre resistividade, vocês devem lembrar que é a fórmula do passarinho, né? Rho LA, tá bom? Então, o que é o Rho? A resistividade, ela depende exclusivamente do material. Cada material tem uma resistividade diferente. O L é o comprimento daquele condutor e o A é a área, certo? Então, na nossa aula sobre resistividade, nós vimos que quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência. Por quê? Porque o comprimento é diretamente proporcional à resistência, ou a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Já a área, né, a área é inversamente proporcional. Então, quanto maior a área, menor a resistência, tá ok? Só relembrando aí, qualquer coisa, vejam aí a nossa aula que fala sobre resistividade, tá? Vou passar aqui adiante. Bom, um dos importantes... Pessoal, hora dessa passeando para um lado e para o outro, né? Vamos lá. Outra coisa importante que a gente viu foi sobre a associação de resistores, certo? A associação de resistores. Então, nós temos aí 3 tipos de associação de resistores. Associação em série, associação em paralelo e associação mista, tá certo? Então, o primeiro aqui que eu coloquei para vocês é a associação em série. Então, a associação em série nós temos caracterizado por os resistores, certo? Ligados um após o outro, sendo que somente vai estar ligado o lado positivo da DDP, né, da fonte da tensão, em um dos resistores. Ó, vejam aqui que eu estou pontuando. E em um outro resistor vai estar ligado o polo negativo daquela fonte de tensão. Então vejam que nós temos aqui uma sequência de 3 resistores, ou N resistores, certo? O lado positivo, o polo positivo, está ligado somente ao R1, né, ao resistor 1, e o polo negativo está ligado lá no Rn, ou seja, num número qualquer de resistor, pode ser 4, 5, 10, N resistores, beleza? Vejam outra coisa importante também. A corrente, certo? Olha só, estou circulando aqui o I. A corrente que passa por esses resistores, ela é a mesma
em cada um dos resistores. Então, a corrente que passa no resistor 1 é a mesma que passa no resistor 2, que é a mesma que passa no resistor 3, tá? Já a DDP, né, a diferença de potencial, ela vai ser diferente, certo? A DDP que passa no resistor 1 vai ser diferente da DDP que passa no resistor 2, diferente da que passa no resistor 3, certo? A DDP, certo? Ó, a DDP que a fonte está entregando no circuito, certo? Vai ser a somatória de todas as DDPs que passam pelos resistores, tá bom? Nós temos que lembrar disso, isso é muito importante na resolução de questões, não só da prova, mas como do Enem também. E relembrando vocês, no vídeo anterior eu já tinha falado que a associação de resistores praticamente todo ano cai no Enem, tá certo? Então, tem ano que não cai, realmente, mas quase todos os anos cai a associação de resistores. Então, eu peço que vocês tenham atenção, uma atenção maior sobre esse conteúdo, certo? Tá bom? Então, vejam aqui. E sobre a resistência equivalente, né? Se a gente quiser saber calcular a resistência equivalente desses resistores associados em série, basta nós somarmos todas as resistências, tá bom? Então vejam aqui que a resistência equivalente é a somatória de todas as resistências, beleza? Então, associação em série, quando se pede para calcular a resistência equivalente, é bem facinho, é bem tranquilo. Vamos agora para a associação em paralelo, tá? Vejam como é a configuração de uma associação em paralelo, certo? Percebam que nós temos aqui uma fonte de tensão, certo? Onde nós temos aí o polo positivo e o polo negativo. Percebam que todos os resistores, certo? Todos os resistores estão ligados tanto no polo positivo como no polo negativo. Então, eu estou pontuando aqui, certo? Onde cada resistor é ligado ao polo da fonte de tensão. Então, vejam que o R1 ele está ligado, né, pelo fio condutor ao polo positivo e também está ligado pelo fio condutor ao polo negativo da fonte de tensão. Assim também acontece com R2, com R3, com Rn, ou seja, um número qualquer de resistores. Então essa é a associação de resistores em paralelo. Vamos ver agora com relação à corrente. O que acontece com a corrente? Aqui nós temos a corrente total do circuito. Tranquilo. Quando essa corrente chega em cada nó, certo? O que é nó? É esse pontinho aqui, ó, que eu estou pontuando, tá? Um nó, ele é caracterizado por como se fosse um ponto onde liga três partes de um circuito, ou três fios condutores. Então veja, ó, aqui tem uma parte, né? Estou passando de vermelho. Aqui tem a segunda parte, estou passando de vermelho. E aqui tem uma outra parte aqui, certo? Então vejam só, essa corrente ela está sendo dividida em cada um dos resistores e assim sucessivamente, tá? Então, a corrente total, quando ela chega bem aqui nesse ponto, ela é dividida para o R1 e assim ela vai para o R2 e para o R3 e assim na sequência, né? Como é que a gente sabe qual é essa corrente total do circuito? Bom, é simples. Já que ela foi dividida para cada um dos resistores, se a gente quiser saber a corrente elétrica total, basta nós somarmos todas as correntes. Então,
Vejam aqui embaixo, eu estou circulando, a corrente total é a somatória de todas as correntes que passam em cada um dos resistores. Bom, pessoal, com relação a DDP, né, a tensão, já que... Ó a moto. Vamos lá. Já que nós acabamos de falar que cada resistor está ligado ao polo positivo e ao polo negativo da fonte de tensão, então, logicamente, a DDP em cada resistor é a mesma, é igual, tá bom? Então, a DDP no R1 é a mesma no R2, é a mesma do R3, é a mesma do Rn, tá certo? A DDP, certo? E que DDP é essa? Essa DDP aqui que é entregue pela fonte de tensão, tranquilo? Com relação à resistência equivalente, como é que a gente calcula a resistência equivalente? Bom, a gente vai fazer o cálculo fazendo da seguinte forma. Vejam aqui que eu estou circulando. Nós vamos colocar 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre o R1, mais 1 sobre o R2, mais 1 sobre o R3, e assim sucessivamente. Assim, você vai colocar a quantidade de resistores que tiver aí nessa associação, tá bom? Bom, essa foi a associação em paralelo. A associação mista, como a gente já viu no vídeo anterior sobre a associação, eu não especifiquei aqui, mas vocês sabem como é a formação da associação mista. O nome já diz, é uma mistura. Então, nós temos associações em série e associações em paralelo, tá bom? E, dando como dica, procure resolver uma associação mista de acordo com o que você achar mais fácil, de acordo com como for a configuração dessa associação. No nosso vídeo, que foi especificamente sobre a associação de resistores, a gente viu lá alguns modelos, né? Teve um que a gente primeiro fez a associação em paralelo e depois fez em série, e teve outro que a gente fez primeiro em série e depois em paralelo, tá bom? Então vai depender muito da configuração de cada circuito que vai estar na questão, beleza? Pois bem, pessoal, agora vamos falar sobre a equação do gerador, certo? Então, aqui tem um desenho de um gerador, beleza? Você já sabe muito bem como é a configuração de um gerador. Nós temos aqui esse E, que é a força eletromotriz, ou seja, essa força eletromotriz é a DDP que é produzida por esse gerador, ok? Vejam que nós temos aqui uma corrente passando pelo gerador e dentro desse gerador nós temos uma resistência interna, ok? Temos uma resistência interna. Essa resistência interna vai ocasionar uma perca de energia em forma de calor, né? Devido ao efeito Joule, tranquilo? Então nós temos aqui U, certo? É igual a E menos o R. O que seria esse U? É a DDP que é entregue para o circuito, né? Que o gerador entrega de verdade, né? O que efetivamente é entregue para o circuito. O E é o que o gerador produz de DDP, né? E esse UR é aquilo que é perdido, a tensão perdida. E como é que a gente calcula a tensão que é perdida? Da seguinte forma, nós sabemos que U é igual a R vezes I. Então, nós temos aqui, fazendo a substituição, eu estou circulando aqui embaixo, certo? A nossa equaçãozinha do gerador que a gente geralmente utiliza, tá? Essa daqui. Então, U é igual a E menos R vezes I, ok? Beleza, vamos lá. Então, tranquilo, não é? Vamos agora para a curva característica dos geradores, tá? Então, essa aqui é a curva característica, ou seja, o gráfico de um gerador, tá? Nós temos o gráfico DDP
por corrente elétrica. Então, imaginando que aqui, ó, nesse ponto é zero, certo? Ó, nesse pontinho aqui é zero. Então, percebam que esse gráfico, ele é um gráfico decrescente, tá certo? No nosso vídeo, né, eu falava sempre descendente. Então, perdão, o gráfico é decrescente, né? Então, vejam que quando a corrente é zero, ó, quando a corrente é zero, né, o nosso U, ele é máximo, ou seja, vai dar certo. Vamos lá. Quando a corrente é zero, o nosso U é máximo, ou seja, o U, a DDP que é entregue para o circuito é exatamente igual àquilo que é produzido pelo gerador. Por isso que tem aqui o max, né? O máximo é igual ao E, ou seja, a DDP é justamente igual a FEM, a força eletromotriz produzida pelo gerador. Tranquilo? Só demonstrando aqui, não coloquei, mas vou colocar, mas vou fazer aqui para vocês, certo? Então, U não é igual a E, certo? Que na verdade é um epsilon, né? Mas a gente pode chamar de E, tá? Menos R vezes I. Então, vezes I. Então, você imagina que se esse I ele é zero, então tudo isso aqui ele tende a zero. Então, o U vai ser exatamente igual ao E. Beleza? E quando a DDP for zero, vejam só, aqui ó, agora vamos imaginar o U zero. O que nós vamos ter? Aqui ó, estou passando bem aqui ó, a corrente de curto circuito, tá certo? Então, quando o U for zero, vamos ter a chamada corrente de curto circuito. Quando não houver uma diferença de potencial, a corrente que passa pelaquele circuito é a corrente máxima possível, que é a chamada corrente de curto-circuito. Bom, fazendo aqui na formulazinha da equação do gerador, certo? Então, U vai ser igual a E, né? Vou fazer aqui, ó, de novo, menos R vezes I, ok? Bom, se esse U aqui é zero, esse U não é igual a zero, então o que a gente faz? Bom, vamos passar essa parcelinha aqui, ó, certo? Esse U vocês têm que lembrar que ele é zero, certo? Vou cortar ele aqui e botar, ó, zero. Vamos mandar essa parcelinha para o outro lado, né? Vai ficar RI, né? Ó, R vezes I, RI, ok? Igual a E, certo? E mandando o R que está multiplicando para o outro lado, dividindo, né? Nós teremos, eu vou fazer aqui do outro lado, ó, I, certo? I igual a E dividido por R. Então, essa formulazinha, certo? Ó, I igual a E dividido por R é a maneira que a gente tem para calcular o que? Isso aqui, ó, a corrente de curto circuito. Beleza? Tranquilo? Então, agora vamos partir para os nossos exemplos, tá bom? Exemplo número 1. Em determinado elemento resistivo de um circuito de resistência elétrica equivalente a 100 ohms, forma-se uma corrente elétrica de 200 mA. Indique a diferença de potencial formada entre os terminais desse resistor. Então, vamos lá. A nossa formulazinha padrão é R é igual a U sobre I, não é? Então, é a formulazinha do Rui. Substituindo, aliás, colocando bem aqui, né? 200 miliamperes, mili é 10 elevado a menos 3. Então, só para a gente colocar aqui para não ficar errado, fazendo a substituição, então, 100
vai ser igual a quanto? Quanto é 200 vezes 10 elevado a menos 3? Você vai andar 3 casas para a esquerda, vai ficar 0,2. Então, 100 vezes 0,2 igual a 20. Então, a nossa resposta vai ser 20 volts. A diferença de potencial formada entre os terminais desse resistor é igual a 20 volts. Essa questão ela é bem tranquilinha, tá certo? A segunda questão, eu coloquei ela porque ela pede para a gente calcular muita coisa, então vai dar para a gente ver muita coisa aqui. Então vamos lá. Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Então é bem claro que essa associação é em paralelo, né? Ó, vejam, temos aqui uma fonte de tensão, o polo positivo e o polo negativo, onde todos os resistores estão ligados nos dois polos da fonte de tensão, beleza? Então tem uma corrente, vejam que essa corrente é a corrente total, ela se divide na corrente 1, na corrente 2 e na corrente 3, ok? O que essa questão pede? Na letra A, a resistência equivalente do circuito, na letra B, a DDP de cada resistor, a letra C, a corrente elétrica em cada resistor e a letra D, a corrente elétrica total. Então, é muita coisa, mas é tranquilo, dá para a gente fazer. Vamos lá. Letra A, ele quer saber a resistência equivalente do circuito. Ó, pessoal, então nós temos aqui um circuito com 3 resistores, um de 10 ohms, um de 15 ohms e um de 12 ohms, tá bom? Bom, nós sabemos que a fórmula para calcular a resistência equivalente em associação em paralelo, né, é essa seguinte, ó, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ok? Substituindo aí os valores que nós temos, né? 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 12, certo? Tirando o nosso MMC, né? Nosso mínimo múltiplo comum, nós temos o valor de 60. Então, vamos fazer aqueles cálculos, né? 60 dividido por 10 é 6, 6 vezes 1, 6. 60 dividido por 15 é 4, 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 12 é 5 e 5 vezes 1, 5. Fazendo a somatória, nós temos que 6 mais 4 é 10, 10 mais 5 é 15. Então, agora vamos fazer aqui um meio pelos extremos, tá? Então, nós teremos que a resistência equivalente vai ser igual a 60 dividido por 15. 60 dividido por 15 é igual a 4. Então, a resistência equivalente dessa associação em paralelo é de 4 ohms, ok? Vamos para a letra B. Ele quer saber a DDP em cada resistor. É como eu falei quando eu estava explicando a associação em paralelo. Como todos os resistores estão associados em paralelo, a tensão em cada resistor é igual à tensão fornecida pela fonte. Qual é a tensão fornecida pela fonte? Está aqui a fonte, é 120. Então, cara, a DDP que passa em cada resistor é exatamente a DDP que a fonte fornece. Então, vai ser igual a 120. A DDP que passa no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3 vai ser 120 volts, ok? Tranquilo, não precisa nem de fazer cálculo, né? Letra C, ele quer saber a corrente elétrica em cada resistor. Bom, agora nós vamos ter que calcular a resistência em cada resistor. Como é que a gente vai fazer isso? Perdão, a corrente em cada resistor, né? Como é que a gente vai fazer isso? Usando a nossa formulazinha do U é igual a R vezes I. Já que U é igual a R vezes I, né, fazendo ali um meio pelos extremos, nós temos que o I é igual a U sobre R, tá? Eu coloquei aqui, na verdade, peguei aqui da internet, né, tem V, mas vocês vão encontrar
em livros, em apostilas, em videoaulas, tanto a representação da DDP como U ou como V. Eu particularmente uso mais como U, tá certo? Mas tanto faz, tá bom? No livro de vocês, nós podemos perceber que o autor utiliza mais V, mas não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá. I1, né, vai ser igual ao V1 sobre o R1. Então, o I1 vai ser igual. Quanto é o V1? A DDP é 120, certo? Nós vimos na letra B que a DDP é a mesma em todos os resistores. Então, 120. Quanto é a resistência? Olha só, 10. Então, 120 dividido por 10 igual a 12. Cara, muito fácil. Vamos lá. Então, vamos para a corrente no resistor 2. Novamente, a DDP dividido pela resistência. Quanto é a DDP? 120. Quanto é a resistência? 15. Olha só, 15. Então, 120. Vai-te embora. Então, 120 dividido por 15 é igual a 8, beleza? E a corrente que passa no resistor 3, é só a gente dividir a DDP, que é 120, pela resistência. Então, a resistência é igual a 12. Então, nós temos 120 dividido por 12 igual a 10. Beleza? Tranquilo? Na letra D, ele quer saber a corrente elétrica total. Como eu disse agora há pouco, certo? A corrente elétrica total é a somatória de todas as resistências. Então, a gente vai somar o I1 mais o I2 mais o I3, vai ser 10 mais 8 mais 12, que dá igual a 30 amperes. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, vamos para o nosso exemplo 3. As figuras ilustram duas pilhas ideais associadas em série no primeiro arranjo e em paralelo no segundo arranjo, ok? Supondo que as pilhas sejam idênticas, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Vamos analisar cada alternativa e buscar a correta. Letra A. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. Bom, aqui no primeiro arranjo nós temos uma associação em série. Então, nós sabemos, né, que uma associação em série, a tensão que é fornecida para o circuito é a somatória da tensão de cada pilha, tá certo? Supondo que cada pilha dessa tem 1,5 volts, então a tensão que é fornecida para o circuito vai ser quanto? A somatória, então vai ser 3. Já na associação em paralelo, que é essa associação de baixo, a tensão que vai ser fornecida para o circuito vai ser a tensão de uma única pilha. Por quê? Porque nós devemos associar geradores de mesma tensão. E essa associação ela vai nos entregar uma tensão equivalente a somente a tensão de uma única pilha. A vantagem que tem nessa associação em paralelo, né, de geradores, é que essa associação reduz a resistência, tá certo? Mas com relação à entrega de tensão para o circuito, não tem muita vantagem, certo? É tão tal que é mais utilizado a associação em série. Vamos para a alternativa B. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior que o segundo. Bom, a gente acabou de analisar que sim, que o primeiro arranjo fornece uma tensão maior que o segundo, supondo que cada pilha tem 1,5 volts. No primeiro arranjo nós teríamos 3 volts no total e no segundo arranjo 1,5 volts. Nós temos aí já a nossa alternativa correta, que é a letra B, tá bom? Caso você queira analisar as demais alternativas, vamos lá. Se ligarmos o voltímetro aos terminais do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Errado, nós já vimos que tem uma tensão. Letra D. Ambos os arranjos, quando ligados a um resistor, fornecem a mesma corrente. Errado. Já que eles estão fornecendo tensões diferentes, nós teremos correntes diferentes, né? E na letra E, se ligarmos o voltímetro nos terminais do primeiro arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. Não, cara. A gente já deu um exemplo aqui
de caso fosse 1,5 volts, né? Nós teríamos 3 volts, beleza? Agora, eu vou dar só uma pausa para lanchar, porque eu tô com uma fome danada, tá certo? E aí já eu continuo o vídeo, tá bom? Ó. Pois é, pessoal, vamos lá. Pense. Corra bravo. Corra boa a gente comer quando tá com fome, né? Vamos lá. Exemplo 4. O gerador elétrico é um dispositivo que fornece energia às cargas elétricas elementares para que essas se mantenham circulando. Considerando-se um gerador elétrico que possui FEM igual a 40 volts e resistência interna igual a 5 ohms, determine a corrente de curto circuito. Bom, vamos lá. A nossa equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. Nós precisamos aí calcular a corrente de curto-circuito. Bom, se é uma corrente de curto-circuito, nós sabemos que o U, né, ele é quanto? Ele é zero. A gente lembra lá daquele gráfico que a gente viu, né? Então, o U vai ser igual a zero. Então, a FEM, né, vai ser igual a 40. E a resistência interna é 5. E a corrente de curto-circuito é aquilo que a gente está procurando. Mandando menos 5i para o outro lado, nós temos que 5 vezes a corrente de curto-circuito vai ser igual a 40. Bom, 40 dividido por 5 é igual a 8. Então, nós temos 8 amperes a corrente de curto-circuito, tá bom? Então, é bem facinho da gente calcular a corrente de curto-circuito. Vamos para o exemplo número 5. Aliás, vamos para o exemplo número 5. Um determinado gerador que possui FEM de 2 volts e resistência interna de 0,5 ohms está associado em série a uma pequena lâmpada de resistência de 2 ohms. Determine a tensão elétrica existente entre os terminais do gerador. Bom, vamos lá, vamos de novo para a nossa equação do gerador. Essa questão era um pouquinho mais longa, mas dá para a gente resolver. Bom, sabendo que U é igual a R vezes I, a gente vai fazer a substituição aqui, beleza? Esse Rzão é a resistência externa, né? E o Rzinho é a resistência interna. Então, vamos ver. A resistência externa, ou seja, da lâmpada é quanto? 2 ohms. Então, substitui. A corrente nós não sabemos ainda. Então, vamos deixar. A FEM é igual a 2. Agora tá passando aqui os guardinhas da rua. Passou. Tchau. Então, vamos lá. E a resistência interna é 0,5, né? Perdão, pessoal. 2 vezes I, aí o 0,5 estava negativo, a gente manda para o outro lado positivo, né? 2 mais 0,5 é 2,5, ok? 2,5, aliás, 2 dividido por 2,5 igual a 0,8 amperes, beleza? A gente fez esse cálculo para calcular a corrente elétrica que passa por esse gerador. Com a corrente elétrica em mãos, aí a gente vai poder calcular o U, né, a tensão. Como? A formulazinha. U é igual a R vezes I. Então, U vai ser igual a R, quanto é a resistência da lâmpada? 2. Quanto é a corrente que nós achamos? É 0,8. Então, 2 vezes 0,8, 1,6 volts. Então, nós temos aí a DDP de 1,6 volts. Eu coloquei aqui para vocês alguns mapas mentais que eu achei aqui na internet, né? Que eu achei interessante sobre a eletrodinâmica, que é o que a gente está estudando, tá certo? Esse aqui ele é bem completo, tá certo? Esse outro aqui ele é só de geradores, beleza? E esses mapas mentais eu vou postar para vocês aí nos grupos do WhatsApp, tá bom? É bem interessante porque você consegue ter um resumo de todo o conteúdo, tá ok? Vamos para o nosso tradicional encerramento, que eu sempre procuro colocar uma frase, né, uma mensagem, geralmente de um físico.
Então coloquei aqui essa frase de Albert Einstein que diz: não tente ser bem-sucedido, tenta antes ser um homem de valor. Então é uma frase bem importante, né, bem bacana, que diz que nós, antes de tudo, né, nós devemos tentar sermos homens de valor, pessoas boas, pessoas decentes, de moral, tá bom? Então, se você for uma pessoa que tem todas essas qualidades que eu falei, você vai conseguir posteriormente, com seu trabalho, com seu estudo, com seu esforço, ser uma pessoa bem-sucedida, tá bom? Então, encerrando para não demorar muito pela questão do nosso tempo, né? A aula de revisão ela é um pouco mais curta, fim por fim, feito por mim. Então, valeu pessoal, tchau, um abraço a todos.